Olá, nós somos da Igreja Reformada Deus Presente. Eu sou o pastor Roberto Luiz e estou aqui neste dia com o presbítero Antony Aquino. Ele já veio outra vez aqui no nosso programa e nós estamos retornando na segunda temporada para falar sobre um tema muito controverso, mas ao mesmo tempo muito simples, né? Que é sobre as finanças do cristão, né? O tema é o cristão e as finanças. Presbítero Antony Aquino, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, boa noite. Estamos muito felizes porque estamos retornando e esse irmão aqui, ele tem uma responsabilidade de falar conosco, de nos ensinar, de trazer algo para nós, né? O presbítero Antony Aquino, ele já veio outra vez aqui e já falou sobre um tema muito, muito importante, assim como esse tema de hoje, né? Ele é o pai da Lauren, uma menininha muito especial, muito criativa, né? E ele é casado também com a Karen, uma mulher de Deus, canta no louvor da igreja, e nós estamos assim, muito felizes com esse privilégio que o Senhor tem nos dado de poder falar da palavra de Deus, né? Eu quero, Antony, que antes de iniciarmos, que você possa falar alguma coisa para nós, falar algo da parte de Deus, do que você veio falar hoje aqui para nós. Sim, então, boa noite, meus irmãos. Como o pastor Roberto já comentou, falar sobre dinheiro, sobre finanças é um tema muito complicado, porque o dinheiro, ele mexe com muita gente, né? A gente tira aí pelo mundo quantas confusões, quantos problemas eles giram em torno do dinheiro, em torno das finanças. Basta ver a situação econômica do país, a situação de muitas famílias, vários problemas até em relação a casamentos, problemas gerados por causa de problemas financeiros, mas a palavra de Deus, ela tem algo a nos ensinar. O propósito hoje aqui é nós sermos bíblicos, não expor o que eu acho, o que o pastor Roberto acha, mas apresentar um pouco, não dá para esgotar todo o tema, mas fazer uma introdução a respeito desse tema, a respeito de finanças, com algumas referências bíblicas para os irmãos refletirem. E lógico que vocês podem colocar as perguntas aí embaixo do vídeo e depois nós podemos responder até em um próximo vídeo a respeito dessas questões que forem surgindo. Então, é isso que nós Amém. Vamos fazer hoje. Glória a Deus, né? Sem fugir do assunto, meu irmão, a palavra de Deus diz que o casamento, o matrimônio, ele só pode ser separado, o casal só pode ser separado através da morte. Até que a morte nos separe, né? Mas, Antony, o dinheiro, as finanças, tem separado casais? Tem trazido problema para dentro de sociedades? Você acha que, como você falou, o dinheiro tem trazido problemas, traz alegrias, mas também traz muitos problemas, né? Mas o que nós temos visto é dinheiro separando famílias? Sim, sim. Isso é muito comum, até para quem já lida com casais, vai perceber que um dos problemas mais comuns de acontecerem no matrimônio é justamente relacionado a finanças, quando talvez o marido ou a esposa não sabem administrar bem a questão das finanças, quando não tem controle, quando um quer tomar conta do dinheiro todo e o outro não consegue usufruir daquele dinheiro, ou então as finanças não conseguem suprir as necessidades do lar também, então gera-se esses problemas. E quando a gente vê aí no âmbito da sociedade, quando o dinheiro não é bem utilizado, então fica comprometida a questão da saúde, o ensino, a educação, né, como a gente fala, por causa da má administração financeira. Então, empresas também vão falir porque as finanças não foram bem administradas
E esse é o meio em que nós vivemos, né? Muitos problemas surgindo por causa das finanças, dentro das famílias e qualquer aspecto da sociedade também, qualquer área, né? Como você falou no início, finanças é primordial, ele é muito importante, né? Então, o que são finanças, finalmente? Certo. Então, finanças a gente entende como os recursos econômicos, né? Sejam as quantias, verbas, valores, tudo que a gente tem e que deve ser administrado. Então, seja na família, vai ter dinheiro para ser administrado, um hospital vai ter dinheiro para ser administrado, uma padaria, um restaurante, o governo tem o dinheiro arrecadado pelos impostos para administrar bem, apesar de tudo que a gente vê por aí. E uma igreja também tem finanças para serem administradas. Então, quando a gente fala de finanças, a gente está falando de fazer a gestão desse dinheiro, é saber como arrecadar esse dinheiro, como gastar e como planejar o que vai ser feito com ele. No caso específico de igreja, esse dinheiro ele tem que ser muito bem administrado, porque ele envolve o nome de Deus, né? Sim. Ele envolve o nome do Senhor, e o nome do Senhor ele não pode ser jogado na lama pela minha má administração, né? Então, falando em finanças e falando em igreja, a Bíblia fala sobre esse assunto. O que é importante e por que é importante aprender biblicamente sobre finanças? O que a Bíblia nos fala, Anthony, sobre essa questão de finanças? Certo. Então, como já foi mencionado por mim, pelo pastor Roberto, falar de finanças é um assunto muito delicado, é muito complexo, porque há muitos equívocos que a gente vê por aí quando se fala de dinheiro, principalmente na forma de conduzir as finanças. O que acontece? É sabido não só da igreja, mas até quem é de fora da igreja sabe dos exageros que acontecem por causa de dinheiro. A fé de muitos é explorada. Temos aí muitos líderes que estão aí ostentando, estão aí andando de helicóptero para lá e para cá, carros importados, jatinhos, coisas caríssimas, comprando mansões, não só no Brasil, compra nos Estados Unidos, compra na Europa. Eles fazem grandes viagens para o exterior e estão vivendo assim luxuosamente, estão ostentando. Enquanto isso, pode ser que os membros das igrejas desses líderes estão passando necessidade. Sim. Então, isso é o que nós vemos, muitos líderes, pastores até sendo flagrados em escândalos de corrupção, de lavagem de dinheiro. Então, é muito complexo falar de dinheiro. Mas a gente tem que ter em conta que, apesar disso, apesar dos problemas que nós vemos por aí envolvendo líderes, isso não significa que a Bíblia não nos ensine a forma correta de utilizar o dinheiro. A Bíblia, a palavra de Deus, vai ensinar. E um outro detalhe importante é que o cristão ele vai viver sempre para a glória de Deus. Tudo que ele vai fazer é para a glória de Deus. Tem um versículo lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Nessa carta, Paulo vai dizer, nessa passagem, portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Por que a gente excluir as finanças disso aí, de fazer tudo para a glória de Deus? Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E até se você vai comer ou beber, dependendo para onde você vai gastar dinheiro. Vai envolver finanças. Não podemos falar, Deus, o Senhor pode controlar toda a minha vida, administrar a minha vida, o Senhor é o meu Senhor, mas quando se fala de finanças, de dinheiro, eu tenho que tomar conta, de Deus não se envolve nisso. Não, pelo contrário. Todas as nossas áreas da nossa vida, física, espiritual, emocional, quanto até a área financeira deve ser orientada pelo que a palavra de Deus diz também, as finanças. Sim, é interessante, Anthony, que esse texto que você leu, ele diz que Paulo ele chega a usar do exagero para mostrar que esse texto é expandido, né, para todas as áreas, né? Se você come ou bebe ou faça qualquer outra coisa, você faça para a glória de Deus. Mas o que nós vemos hoje não é um certo
como você falou agora há pouco, deixar fora um pouco essas finanças, porque quando Deus tem algo para mim e algo bom, beleza, né? E aí que eu tenho que fazer algo na igreja, eu faço para a glória de Deus, eu faço algo na minha casa para a glória de Deus. E então essa questão das finanças é muito importante, porque eles também estão no meio. Ele está incorporado também, né? E se fazer tudo para a glória de Deus, ele está incluído as finanças, né? Sim. Né? Eu não posso fazer isso ou aquilo e deixar uma outra coisa por fazer, achando que eu não tenho obrigação de fazer, porque isso vai mexer com algo mais importante, né? E às vezes na minha finança eu não ponho o dízimo como um objetivo principal, mas eu ponho como secundário lá no final da fila, e talvez isso não seja para a glória de Deus, seja como uma obrigação, muitas vezes, né? Eu não dou, e quando eu dou por obrigação, né? E isso é interessante, porque quando Paulo diz que é tudo para a glória de Deus, eu tenho que incluir aí as minhas finanças, né? Então, esse controlar, Anthony, não é a questão só de você doar, não é a questão de você dizimar, mas a questão de você controlar suas finanças já é para a glória de Deus. Sim. Né? Porque você vai dar um bom testemunho. Sim. Não é? Dar um bom testemunho daquilo que você está fazendo. E isso tem que ser para a glória de Deus. Isso tem que ser, né? Para a glória de Deus. E aí, essa questão das finanças me leva a pensar de como que, então, o cristão deve lidar com o dinheiro. Já que dinheiro são as finanças. No frigir dos ovos, é o dinheiro que entra na sua casa, né, do seu salário, né, que está entrando no seu lar. Como é que o cristão lida com isso? Certo. Então, como o cristão deve lidar com tantas coisas nesse mundo, com dinheiro não seria exceção. Então, ele tem que saber lidar com o dinheiro. E, por falta de tempo, não vai ter como a gente abordar todos os versículos da Bíblia que falam sobre dinheiro. Mas uma passagem interessante que o apóstolo Paulo vai deixar, a primeira carta ao irmão Timóteo, no capítulo 6, lá ele vai dar algumas orientações sobre dinheiro. Então, vou ler aqui rapidamente. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Ele vai falar o seguinte: todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Também os que têm senhor crente não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensine e recomende estas coisas. E aqui chegam os versículos que a gente tem que ficar mais atento. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. E daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Então, nessa passagem aqui, estava acontecendo que haviam falsos mestres na igreja dizendo que quanto mais uma pessoa fosse piedosa, mais devota a Deus, orasse mais, meditasse mais na palavra, fosse mais espiritual, mais lucro ela teria. Então, Paulo vai dizer que esse ensino é um ensino errado, é um ensino pervertido e falso. O texto está falando aqui de pessoas, são falsos mestres, cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade. Ou seja, elas deram as costas para a verdade. Agora, elas se importam com a falsidade e são pervertidas. Paulo está chamando essas pessoas de perversas e falsas. Porque Paulo nunca ensinou que uma pessoa, quanto mais cristã e espiritual ela fosse, mais lucro ela obteria. Esse é um ensino deturpado que a gente
já falou em outro programa, que seria até a teologia da prosperidade. Paulo, pelo contrário, Paulo ele era muito piedoso, um dos maiores exemplos que a gente tem de vida piedosa, espiritual, mas ele era um homem marcado pelo sofrimento. Ele não era alguém que estava esbanjando bens e as bonanças desse mundo, porque era uma pessoa muito piedosa. Lá em 2 Timóteo 3, versículo 12, lá o texto vai dizer o seguinte: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Olha a dificuldade. Quanto mais piedoso você for, mais dificuldade você vai passar, mais perseguição você vai passar. Entendi. Então não há vou ser mais cristão, mais espiritual, orar mais para eu me dar de bem nesse mundo e ser bem abençoado e próspero, materialmente falando. E Paulo ele ainda vai falar para os Coríntios, na segunda carta, capítulo 11, versículo 24 em diante, as dificuldades que ele passou, quantos problemas ele passou ainda sendo um dos maiores exemplos de vida piedosa. O texto lá vai dizer, a partir do versículo 24, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Aí ele termina falando assim: além de todas essas coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Ou seja, passou tanto problema, tanta dificuldade sendo uma pessoa piedosa, um exemplo de vida piedosa, e ainda tinha que se preocupar com as igrejas que ele pastoreava, as igrejas que ele tomava conta. Imagine como que era a carga espiritual, a carga, o peso na vida de Paulo. E ainda assim, ele foi um exemplo de vida piedosa. Então, o que Paulo ensina não é nem a teologia da prosperidade, é a teologia do contentamento, que é você valorizar o que você tem, você estar satisfeito com o que você tem. Aí, quando ele vai escrever lá para os Filipenses, no capítulo 4, versículo 10 em diante, Paulo vai falar de alguns irmãos que ajudaram ele, até materialmente. Ele vai falar assim, a partir do versículo 10. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Olha o que Paulo vai falar. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente. Ele está falando de contentamento, não de prosperidade. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Aí ele vai finalizar com aquele versículo muito tirado de contexto. Tudo posso naquele que me fortalece. A interpretação comum dessas igrejas que pregam a teologia da prosperidade é que se a pessoa acredita que tudo pode naquilo que a fortalece, então ela pode ter tudo. Eu posso ter um iate, eu posso ter um apartamento, de 10 quartos, um jatinho, o que for, porque tudo eu posso. Mas aqui Paulo está falando que ele pode passar todo tipo de dificuldade na vida cristã que ele leva. Pode ter momentos bons, que ele vai estar suprido, vai ter suas necessidades supridas, mas pode sentir até fome, pode passar necessidades e não ter nada, mas ainda assim ele vai estar contente, porque ele tem a salvação no Senhor Jesus Cristo. E um detalhe importante aqui é que a gente precisa dizer que, apesar de levar essa vida de contentamento, a gente não precisa levar e não deve levar uma vida acomodada e de preguiça. Não é porque eu estou contente com
a minha vida que agora vou ser uma pessoa acomodada e preguiçosa. O apóstolo Paulo ele também vai dizer na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3 e versículo 10, assim: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Você quer viver na preguiça, então você não vai receber seu salário, você vai passar necessidade porque você está sendo acomodado e preguiçoso. Uhum. A gente tem que fazer a nossa parte também. E na fala de Paulo também, a gente não aprende como se ele estivesse falando algo no sentido de voto de pobreza, que a gente não pode ter nada nesse mundo. Não, nós podemos ter os nossos bens, podemos ter uma casa, podemos ter um carro, só que é preciso saber administrar os bens que recebemos para a glória de Deus. Eu não preciso abrir mão de tudo que eu tenho. Se eu tiver uma casa, eu vou vender. Se eu tiver um carro, eu vou vender. Se eu tiver minhas roupas, eu vou dar e vou viver na miséria propositalmente. Não. Nós precisamos administrar os nossos bens e as nossas finanças para a glória de Deus. Essa é uma passagem interessante que eu achei para trazer hoje. Interessante, Tony, que você falou no seu comentário que quanto maior a piedade, maior o lucro. Quanto mais piedoso o cara for, mais rico ele vai ser. Mas os apóstolos, eles, partindo desse pressuposto, desse pensamento, eles não deveriam ser ricos? Exato. Se esse ensino fosse verdade, todos eles eram para ser ricos, cada um ter suas mansões, se fosse hoje, teriam seus carros importados, mas o que a gente vê é que eram pescadores humildes, muitos deles iletrados, não tinham muito conhecimento, não eram muito cultos, e eles viviam para a glória de Deus e eles estavam preocupados com um dia de cada vez, pregando a palavra de Deus e sem estarem preocupados com prosperidade material e tantas bonanças que estão por dentro de algumas igrejas hoje. Uhum. Eu li um livro chamado Aprendendo a Estar Contente. Se eu não estou enganado, do Jeremias Burroughs. Ele vai falar sobre a questão de você se contentar naquilo que Deus dá para você. Não é? E ele vai falar exatamente isso que você falou, de você não se acomodar. Se você tem um desejo no seu coração e esse desejo vem da parte de Deus, você precisa trabalhar para adquirir tal coisa, né? Então, esse aprendendo a estar contente é você aprender a administrar aquilo que Deus deu para você, né? E tem gente que do pouco ele pede sabedoria a Deus e o Senhor multiplica aquilo lá, não é? Então, pensando da forma como você está falando, muitos apóstolos, aliás, todos os apóstolos, tiveram suas dificuldades, principalmente financeiras, né? Mas, como a palavra de Deus diz, o Senhor ele vai vivendo um dia de cada vez. E Deus vai dando graça nisso que ele está vivendo, não é? Dentro desse tema, Tony, entra também os dízimos e as ofertas. Tão controverso, né? Esse tema ele tem um tripé interessante. Nós falamos de fé, falamos sobre obediência à palavra de Deus e falamos sobre a bondade que eu tenho que ter com a obra de Deus, né? Então, essa questão de dízimos e ofertas, ela é trabalhada... O Senhor deixou algo para nós na sua palavra? Porque a gente ouve tanto falar que em dar o dízimo, outras pessoas falam que não precisa dar o dízimo, a Bíblia não fala nada sobre isso, o Novo Testamento não comentou. O que a Bíblia fala sobre isso, Tony? Certo. Então, nós precisamos, como dizem por aí, começar as primeiras coisas primeiro. Então, se a gente está falando de ofertas e dízimos, de onde é que surgiu isso? Sim. Se nós somos cristãos, nós precisamos tirar esses conceitos da palavra de Deus. Então, o que é que a Bíblia vai falar sobre dízimos e ofertas? Como é que começou essa história? Onde é que aparece isso
na palavra de Deus. Então, primeiramente, eu vou falar sobre a oferta. A oferta a gente poderia entender de algumas formas, alguns comentários, alguns dicionários bíblicos. Eu tenho um lá em casa que vai falar de 7 tipos de ofertas, ou seja, 7 motivações, ofertas com um propósito, outro propósito, até 7 ou 8 motivos, razões para dar oferta. Eu trouxe alguns mais comuns aqui hoje. Então, assim, a oferta ela poderia ser um presente para Deus, uma forma de gratidão por tudo que nós recebemos da parte de Deus. E nesse sentido, eu estou tentando capturar aqui logo que aparece no começo da palavra de Deus, da Bíblia. E lá em Gênesis, capítulo 4, nós já vemos a história de Caim e Abel. Eles trouxeram ofertas. Caim era agricultor, Abel era pastor de ovelhas, e do que eles produziam, das ovelhas que iam sendo criadas, eles ofertavam uma parte para Deus. Então, isso era uma oferta de gratidão. A gente também vai ver lá em Levíticos capítulo 4, versículo 20, que as ofertas também eram levantadas para perdão dos pecados. Então, eles ofereciam também alguns sacrifícios, alguns cereais, tudo isso para receberem a expiação dos seus pecados. Deus recebia a oferta e os pecados iam sendo perdoados. Além disso, tinha uma oferta para manutenção do templo e dos sacerdotes. Os sacerdotes eram ali a família de Arão, Arão, seus filhos, e esse pessoal, eles precisavam de sustento, eles precisavam ser mantidos. Então, lá em Êxodo, capítulo 29, versículos 26 a 28, vai mostrar isso aí, que o povo de Israel era responsável pela manutenção do templo e dos sacerdotes. Tudo isso a gente vai ver no Antigo Testamento. E quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai ver a questão da coleta. Que a igreja coletava as ofertas que eram doadas pelos irmãos. E a gente vai ver no Novo Testamento que Paulo instituiu essa prática de forma semanal. Se eu abrir aqui em 1 Coríntios, capítulo 16, olha como que era a prática lá no Novo Testamento. Olha o que Paulo vai dizer. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. Ele deu uma ordem. No primeiro dia da semana, hoje seria o nosso domingo, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade. Aqui está falando de proporcionalidade. Vou falar mais vezes sobre isso. Cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei cartas àqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Então, as igrejas arrecadavam todo domingo as ofertas. Depois eles até enviavam para Jerusalém, onde ia ser administrado o dinheiro coletado. Tudo isso para que a igreja não passasse necessidade. Lá em Atos, capítulo 4, vai falar um pouco sobre como que era a vida daqueles irmãos. O texto vai falar assim, ó, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então, se fosse necessário, para que ninguém passasse necessidade, aqueles que tinham mais poderiam vender as suas coisas e trazerem a oferta para a casa do Senhor. E lá em Romanos, outra passagem interessante a respeito disso aí, Paulo vai falar assim, Romanos 15, versículo 26 e 27. Porque a Macedônia e a Acaia, eram congregações, resolveram levantar uma coletando as ofertas, né? Em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e de fato lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. O que são esses bens materiais? São as ofertas. Então, se os judeus estavam abençoando
os gentios, esses irmãos da Macedônia e da Acaia, que eram considerados gentios, estavam sendo abençoados espiritualmente, esses irmãos poderiam retribuir materialmente também com as ofertas. Através das ofertas. Né? Então, a gente vê que é bíblico a instituição da oferta. E aí, quando a gente vai falar de dízimo, como que surge esse negócio aí? Lá no Antigo Testamento ainda, os dízimos vão aparecer antes da lei mosaica, antes das tábuas, dos mandamentos, antes de toda aquela da lei, dos mandamentos que Deus apresenta, institui para o povo lá em Êxodo, Levítico, por aí vai. Antes disso, lá em Gênesis, capítulo 14, versículo 18, vai falar que Abraão, nosso pai da fé, ele deu o dízimo para Melquisedeque, que era o rei de Salém. Então, é uma passagem que, quando a gente olha só para Gênesis 14, 18, a gente não tem muita claridade a respeito disso. Mas depois a gente vai comentar sobre isso. Então, a gente vê que o dízimo já começa aí, no começo da Bíblia, Gênesis 14, 18. Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. E mais para frente, em Gênesis capítulo 28, dos versículos 20 ao 22, Jacó, que era o neto de Abraão, ele também dava o dízimo. Então, já era uma prática do povo de Deus. E aí, o que acontece é que quando chega lá em Levítico 27, 30, aí é onde o dízimo deixa de ser, digamos que, uma prática, uma tradição, e passa a ser, de fato, uma norma. Todo mundo tinha que dar o dízimo. E ele vai passar a ser entregue, pelo menos na ocasião, era anualmente. Para o quê? Para a manutenção do templo e dos sacerdotes. Isso a gente vê bem claro quando ele vai falar de dízimo lá em Malaquias 3:10. Versículo bem conhecido, né? O povo tem que manter a casa de Deus. Aí depois de Levítico, aí a gente pensa assim, talvez é só esse dízimo que a palavra de Deus fala. Não. Acredita-se, muitos teólogos vão dizer que a Bíblia fala até de 3 dízimos. Interessante isso. Né? Olha o que acontece. Quando a gente vai lá para Deuteronômio 12, versículo 6, e até mais para frente um pouco, no capítulo 14, versículos 22 a 26, depois vocês leiam com calma, vai falar que tinha um dízimo que era usado nas festas. O povo judeu gostava de festa, todo mundo vai gostar de festa. Então tinha muitas festas durante o ano. Então, nas festas da Páscoa, do Pentecostes e dos Tabernáculos, eles também tinham eles recolhiam um dízimo para serem, que eram, no caso, os animais e os cereais, os grãos, iam ser consumidos nessas festas. Então, era um dízimo que o próprio povo ia usufruir daquele dízimo. E é interessante que é daí que vai surgir os cambistas do templo, que Jesus Cristo aparece lá no Novo Testamento, lá no templo, lá com o chicote, fica brabo lá e sai derrubando tudo e quebrando tudo, lá em Mateus 21, versículo 12 e 13. Como que funcionava lá? Se uma pessoa ia se deslocar da sua cidade para participar dessas festas e tivesse muito complicado para levar a família e levar lá os seus bois, os grãos que ele tinha que levar para oferecer lá na festa, ele poderia vender e levar só o dinheiro. Tá difícil demais levar esse monte de boi aqui, de sacola de comida, eu vou vender, e quando chegar lá na ocasião da festa, aí eu posso comprar de novo os animais e os grãos e consumir durante a festa. Só que o que aconteceu é que os cambistas estavam lá no templo e fazendo comércio dentro da casa de Deus sem respeitar a questão do sacerdócio, de fato respeitar o templo como casa de oração, virou simplesmente comércio e Jesus ficou muito indignado, nervoso com isso aí. Além disso, se a gente for mais para frente, em Deuteronômio, no capítulo 14, versículo 28 e 29, ainda tinha um dízimo que era recolhido a cada 3 anos. E esses dízimos eram para que nessas festas, nessas comemorações, participassem também os outros descendentes da tribo de Levi, os levitas, né, como o povo mesmo, nem só os que estavam lá no templo, né, para que os estrangeiros, os órfãos e as viúvas também participassem dessas festas, né? E outro detalhe interessante é que naquele livro apócrifo, o livro de Tobias, lá no capítulo 1, versículo 8, vai falar que esse Tobias entregou os 3 dízimos. Então, assim, apesar do livro de Tobias ser um livro
histórico e apócrifo, pode até ser que, de fato, tinha esses 3 dízimos, para concordar com o que nós estamos falando aqui em outras literaturas, né? E aí, quando a gente vai mais para frente no Antigo Testamento, a gente lembra daquela passagem de Malaquias, geralmente a passagem onde mais se fala a respeito de dízimo. Vou ler aqui a partir do versículo 8. Capítulo 3, né? Capítulo 3, versículo 8. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Então, o que estava acontecendo aqui? O povo de Israel tinha que dar o dízimo, só que eles estavam dando o dízimo na forma de animais doentes e defeituosos. Lá no contexto de Levítico, Deuteronômio, como que acontecia? Vamos supor que tinha lá um pastor. Como que ele ia selecionar o dízimo? Ia passar ali, vamos supor, as ovelhas, para escolher como que ia ser feito o dízimo. Aí passava uma ovelha, 2 ovelhas, lá no curralzinho, lá onde ficava lá os animais, aí passava o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono. Quando chegava no 10º, ele falava, esse aqui é do dízimo, esse é para o Senhor. Passava mais 9, era dele. O 10º, esse aqui é do Senhor. Isso de uma forma que o pastor lá ele não escolhesse o animal da preferência dele para entregar o dízimo. Era o 10º. E ia passar e tinha que ser um bom, não podia ser doente. Aí quando chega aqui em Malaquias, eles tinham deixado essa prática. Então, assim, eu vou dar o dízimo do mais gordinho, do mais bonitinho. Não, eu vou dar um que tem a perna quebrada, eu vou dar o mais magrinho, eu vou dar o dízimo assim, o cego. E é nesse contexto que Deus vai falar que o povo estava roubando o dízimo. Estavam dando dízimos defeituosos. E aí a gente volta a lembrar, em Malaquias vai mostrar que os levitas, que não tinham herança, eles não tinham recebido terras separadas, específicas, como a gente vê lá no livro de Josué, que as outras tribos receberam, eles não receberam. Eles tinham que ser sustentados pelas outras tribos, só que eles estavam passando necessidade, porque o povo de Israel não estava entregando o dízimo. Então, esse é o contexto do dízimo no Antigo Testamento. E aí, quando a gente vai para o Novo, aí é onde começa a briga. E esse negócio de dízimo é só para o Antigo Testamento, o Novo Testamento não fala nada, mas assim, o Novo Testamento vai falar de dízimo em 2 passagens. Mateus 23, 23, aquela passagem conhecida onde Jesus vai criticar os fariseus. Mateus 23, 23, o texto diz o seguinte: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, Jesus está criticando os fariseus porque eles davam até o dízimo das hortaliças pequenininhas. Então, imagina o cara lá, o fariseu, recolhendo os dízimos das hortelãs, pegando lá, vou pegar essa raminha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, essa 10ª é do Senhor. Aí do hortelã, né, depois do endro, vou pegar o endro aqui, 1, 2, 3, 4, 5, chegar no 10º pedaço, esse aqui é do Senhor. Então eles eram certinhos com isso aí. Né? Só que a misericórdia, a justiça e a fé não se encontravam nos fariseus. Era essa a crítica de Jesus. Jesus aqui não está abolindo a prática do dízimo, ele está criticando os fariseus que se importavam com o exterior, a parte de dar o dízimo, mas dentro deles, como Jesus falava, eram sepulcros caiados, não se importavam com a justiça, a misericórdia e a fé. Aí Jesus vai dizer, mas vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Seja misericordioso, justo, use a sua fé e continue dando dízimo. Continue dizimando, né? Continue dizimando. Aqui é um contexto que Jesus não havia morrido, ainda era o Antigo Testamento. Aí,
como eu falei, tem uma outra passagem lá em Hebreus que vai falar do Melquisedeque que a gente falou lá de Gênesis 14. Se você quiser ler lá Hebreus 7:1, lá vai falar desse Melquisedeque como uma figura de Cristo, como uma aparição, uma referência de Cristo no Antigo Testamento e que Abraão ofereceu o dízimo. Se a gente olhar aqui alguns versículos dessa passagem de Hebreus capítulo 7, olha que interessante aqui no versículo 2 em diante. Foi para ele, para esse Melquisedeque, que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele, desse Melquisedeque, significa Rei da Justiça. Quem é o nosso Rei da Justiça? Cristo. Jesus Cristo. Depois também ele é Rei de Salém, que significa Rei da Paz, ou seja, Rei da Paz, que é o Rei da Paz, como a gente até lembra lá de aquelas passagens de Isaías falando a respeito de Jesus Cristo. E o texto vai falar assim, ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia. Ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Era uma aparição de Jesus ainda no Antigo Testamento, lá em Gênesis. Era uma figura de Jesus Cristo. Aqui a gente continua lendo o texto, lá vou lá para o versículo 7, fala assim, evidentemente não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Está falando de Jesus é muito mais superior a um Melquisedeque, a tribo de Levi, por exemplo, que recebeu os dízimos. Aliás, aqui no versículo 8 em diante, aliás, os que recebem dízimos são homens mortais. Porém, ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Então, a questão que a gente levanta aqui nessa passagem de Hebreus, a gente deve se perguntar se a tribo de Levi recebeu o dízimo, Melquisedeque recebeu o dízimo, será que Jesus, o Filho de Deus, o maior sacerdote de todos, não deveria receber o dízimo também? Será que ele não merece o nosso dízimo? E se a gente observar que o pai da fé entregou o dízimo, se Abraão entregou o dízimo, será que nós que somos filhos de Abraão não deveríamos entregar o dízimo também? Por que nós seríamos diferentes? Então aqui é um indício de que o dízimo ele não foi abolido no Novo Testamento. E aí a gente pode levantar as questões a respeito de, vai chamar de dízimo ou de oferta, mas o princípio está ali no Novo Testamento. Né? É o mesmo, né? Mas duas coisas que eu quero chamar a atenção é que o princípio de fazer tudo para a glória de Deus inclui os dízimos e as ofertas. Né? Esses dízimos e essas ofertas, eles precisam ser para a glória de Deus, porque a administração é feita baseada nisso. Então, quando eu dou o dízimo na casa do tesouro, eu dizimo na igreja, ou eu oferto na igreja, aquele dinheiro que foi dado, que foi ofertado, ou foi dizimado, ele tem que ser administrado para a glória de Deus. Então, se tiver havendo roubo, se tiver havendo desvio e qualquer outra coisa, a gente vai ver que vai ter uma grande dificuldade lá na frente. Não é? Então, uma coisa é essa, que esse tudo para a glória de Deus inclui também os meus dízimos e minhas ofertas. Eu preciso dizimar para a glória de Deus, preciso ofertar para a glória de Deus. E isso traz um bojo muito importante, porque é uma questão espiritual. Não é? E outra coisa que o presbítero Antônio falou é sobre a questão, ele leu alguns versículos sobre os santos. Eu queria só chamar a atenção de que todas as vezes que a palavra de Deus fala sobre os santos, que em abençoar os santos e dar aos santos, você pode trocar essa palavra por irmãos, porque o Novo Testamento, ele chama os irmãos, na verdade, de santos, santos no Senhor Jesus Cristo. Né? Então, é interessante que no frigir dos ovos, no fim de tudo, esses dízimos e essas ofertas, elas são alçadas e são
levantadas para a igreja, para os irmãos, né? Para que a igreja ela tenha suas finanças observadas, né? E para que os irmãos sejam acolhidos também nessa situação, né? Por que, Tony? Porque na igreja não só tem gente abastada, né? Tem gente que tem suas dificuldades. O Senhor mesmo menciona que em determinado momento chega uma mulher e ela dá uma moeda, mas ela dá uma oferta de uma moeda e diz a palavra lá, o próprio Jesus diz que era a única coisa que ela tinha. Ela não tinha mais que aquilo. Né? Então, se nós olharmos, a igreja está cheia de pessoas assim, de bom coração, pessoas de boa índole, pessoas que fazem tudo para a glória de Deus, e o retorno desses dízimos e ofertas são também para esses necessitados. Apesar do irmão ou da irmã dar uma moeda, ele está precisando, e a igreja precisa olhar com olhos de quem recebe esses dízimos e as ofertas também para essa situação, né? Também pensando nisso, né? Então, essa questão de dízimo e oferta, Tony, é obrigatório hoje? Ainda hoje, a gente vê como tem como uma obrigatoriedade, eu tenho que dizimar, eu tenho que dar 10%, eu tenho que dizimar porque senão eu não vou ser abençoado. Ah, eu sou amaldiçoado porque eu não estou mais dizimando. Eu não tenho dado dízimo, aí eu sou um amaldiçoado por Deus, sou até um desgraçado, longe da graça de Deus. Por quê? Porque eu não tenho dizimado. É obrigatório isso, Tony? Então vamos ver as motivações, né, para essa pergunta, né? A gente precisa ver que algumas perguntas são sinceras, tem pessoas que realmente têm essa dúvida bíblica, sim, mas algumas pessoas são mal intencionadas, né? Porque geralmente essa pergunta surge porque alguns vão acreditar até que no Novo Testamento não tem, acabou, pode ser uma dúvida sincera. Agora, algumas pessoas vão perguntar isso porque elas estão curiosas para saber para onde vai o dinheiro. Eu estou dando disso, o que é que vão fazer com o meu dinheiro? Alguns vão querer saber se será que 10% não é muito? Será que eu não posso dar só 5%? Deixa de ser dízimo? Será que eu não posso dar só 1%? Aí pode ser alguém que chega e fale assim, será que eu não posso dar só 0,5% do que eu recebo para a casa do Senhor? E pode ter algum mais exagerado e falar assim, será que eu não posso dar nada do que eu tiver, que eu receber? Será que eu não vou ajudar em nada na obra de Deus, apesar dos necessitados, como você perguntou? Outro pode até questionar o dízimo pensando assim, mas será que vão usar como eu quiser? Assim, eu só vou dar o dízimo se for para fazer do jeito que eu quiser com o dízimo. Se a igreja for usar de outra forma, então eu não quero dar o dízimo. Então são várias motivações, né? E se vai ser de acordo com o que eu estou esperando. Então, essa pergunta se o dízimo é obrigatório hoje, ela às vezes pode revelar muita coisa no nosso coração, né? Mas assim, a palavra de Deus ela vai nos orientar a respeito das ofertas. E quando a gente aprender um pouco mais sobre as ofertas, a gente vai fazer uma relação interessante com o dízimo. Veja só, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, Paulo ele vai organizar uma coleta, ele vai organizar um recolhimento de ofertas entre os irmãos, capítulo 8, versículo, e capítulo 9, nesses dois capítulos. E tem algumas orientações e observações interessantes que Paulo faz. No versículo 13, ele vai falar que todo mundo tem que ajudar, tem que ser igual, tá? Para todo mundo, não é ficar pesado para um e para outro. Versículo 13 vai falar assim, não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Se não é que eu vou deixar aqui as contas da igreja, essa tarefa de sanar as necessidades dos irmãos, fique só para o meu irmão lá. Deixa o peso ficar sobre ele, deixa a dificuldade ficar sobre ele. E eu fico isento de ofertar ou de dizimar, conforme alguns vão dizer.
Não, tem que haver igualdade, todo mundo vai ajudar, não deve ficar pesado para ninguém. Quando a gente leu a passagem anterior a respeito da coleta, quando a gente leu aqui em 1 Coríntios 16, 1 e 3, a respeito de que era semanal, Paulo disse que era para todos separarem uma quantia, toda semana, né? Então, primeira coisa é que todos os cristãos devem contribuir. Não é para deixar a carga e o peso só para uns irmãos. Sim. Né? O segundo princípio que Paulo vai ensinar a respeito das ofertas é que a gente tem que ofertar com generosidade. Não deve ser, como diz por aí, mão de vaca, suvina, murrinha, né? Como alguns vão dizer. Porque isso pode ser motivação de muitos que querem dar muito menos que 10%. Eu quero dar 0,5%, 1%, porque a pessoa suvina, murrinha, mão de vaca mesmo. E o versículo 12, aqui de 2 Coríntios 8:12, vai falar assim, né? Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. Aqui já começa falando assim, deve haver boa vontade. A pessoa tem que dar espontaneamente, não deve ser algo forçado. No próximo capítulo, o capítulo 9, versículo 7, Paulo vai dizer, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então nós devemos ser generosos, devemos agir de boa vontade, sem avareza e com alegria. Aí uma pessoa que não quer dar no mínimo 10%, a gente deve imaginar o que é que acontece no coração dessa pessoa, e é só Deus que sabe, porque ela não, no mínimo que é o 10%, ela não quer oferecer a Deus. Aí eu quero dar, será que não pode ser 5? Será que não pode ser 1? Será que pode ser meio? Será que pode ser nada? Será que a igreja não precisa da minha ajuda? E aí a gente vai para um outro princípio que é a proporcionalidade. A gente acabou de ler aqui que cada um vai dar conforme o que a gente tem. Vou repetir aqui o versículo 12, vou ler o 11 antes. Versículo 11, 2 Coríntios 8, 11. Terminem agora a obra começada, essa obra de ofertar, para que, assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm, de acordo com o que a pessoa tem, de acordo com o que eu tenho, de acordo com o que você tem, de acordo com o que o pastor Roberto tem. E aí ele vai falar, como eu acabei de falar, da questão da boa vontade, mas olha o detalhe mais para frente. A oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Ou seja, vai haver uma proporcionalidade. A gente vai dar de acordo com o que eu tenho, você dá de acordo com o que você tem. Não é para ficar pesado, por exemplo, se um irmão dá o dízimo de 1.000, 2.000, 3.000, todo mundo tem que dar esse dízimo, essa oferta, se você quiser chamar assim, de 1.000, 2.000, 3.000. Se o irmão só consegue, de acordo com as necessidades dele, doar para a igreja, ofertar só R$100, não quer dizer que aquele irmão que ganha, vou exagerar aqui, 50 mil por mês, ele só vai ajudar a igreja com R$100 se ele tem condição de ajudar com muito mais. Então, existe esse princípio da proporcionalidade. Você vai dar na medida das posses, na medida de acordo com aquilo que você recebe. E bem lembrado você ter falado da viúva. A viúva, nessa passagem lá de Lucas, capítulo 21, olha o que o texto diz lá, e aqui a gente tem a pessoa de Jesus nessa história. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar-lhe 2 pequenas moedas. E o que é que Jesus disse? Em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, deu mais até que os ricos, mesmo tendo dado 2 moedinhas. Porque todos esses, os ricos, deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então, a gente vê aqui, ela deu proporcional ao que ela tinha. Ela nem se comparou, assim, será que eu vou dar o mesmo tanto que os ricos estão dando? Não, ela deu o que ela tinha, baseado no que ela tinha. E ela também foi generosa. Ela deu logo, foi tudo que ela tinha. Ou seja, ela não se baseou talvez nos 10%, ela deu mais. Ela quis ser muito mais generosa. E entra até aquela questão, tem gente que fala, só dou 10%, não dou 10,1%.
E aí isso já pode demonstrar até essa avareza, essa murrinhagem, digamos assim. Tem condição de dar mais, mas não, eu vou dar a minha obrigação. Eu me sinto obrigado de dar os 10%, só vai ser 10%, eu não dou mais um centavo a mais, não ajudo em mais nada na igreja. Mas ela dá na medida das posses que ela tinha. E esses ricos aqui, eles davam do que sobrava, ou seja, se não fosse faltar, se sobrou ali, sim, eles... Então, provavelmente... Mas muito comum hoje, né? Muito comum hoje. A pessoa vamos colocar isso nos dias de hoje, a pessoa recebe o seu salário, gasta tudo. Vai sair, vai curtir com sua família, não estou nem falando que vai se envolver em pecado por aí. Mas vai sair por aí com sua família, com seus amigos. Gasta o salário, paga as contas. Aí talvez no final do mês, se sobrou R$1, se sobrou alguma coisa, aí é que vai pensar na igreja, aí é que vai pensar em como ajudar aqueles que podem estar necessitados na casa de Deus. Então, há esses princípios aí da obrigação de nós ajudarmos a igreja, há o segundo princípio da generosidade e o terceiro da proporcionalidade. E aí a gente entra na questão inicial. O dízimo é obrigatório? Eu poderia dizer, o dízimo não é obrigatório. Muita gente aí do lado B poderia saltar de alegria. Mas o que acontece? Apesar do dízimo não ser obrigatório, e o apóstolo Paulo vai até dizer aqui, em 2 Coríntios 8:8, que de fato não era obrigatório, olha aí o que o texto vai dizer. Não digo isso na forma de mandamento. Eu não estou obrigando aqui, colocando cabresto nos irmãos, tem que dar o dízimo à força. Ele não está fazendo isso. Ele disse assim, não digo isso na forma de mandamento, mas esse é o mais que a gente tem que examinar o nosso coração. Mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-o com a dedicação de outros, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Então, aqui a gente vê que não é um mandamento, mas será que eu tenho um amor sincero por Deus, pela casa de Deus, pela obra de Deus, pelos irmãos que podem até estar passando necessidade? Então, apesar de a gente olhar aqui e falar assim, não, Paulo está dizendo que o dízimo não é obrigatório, mas o dever de ofertar é obrigatório. Nós devemos ofertar, nós devemos abençoar a igreja. E qual que é o referencial? Como que eu vou ajudar a igreja? Eu vou dar meu salário todo? Eu vou dar só R$1? Eu vou dar 50 centavos se sobrar alguma coisa no final do mês? Não, esses 10% é que é o referencial, são o referencial aprovado por Deus desde o Antigo Testamento, desde o Gênesis. Então, como você falou, não é que vai ter uma maldição para quem não der o dízimo. Mas Deus, ele sabe lidar com o coração do seu povo. Ele sabe o que é que tem no meu coração se eu quiser dar menos de 10%. Eu estava até pensando aqui, imagina como é que são aquelas crianças novinhas ali que ainda não aprendeu a dividir as coisas. Se você chegar para uma criança dessa e ela tiver um saco de balinha, eu falar, dá uma balinha. Você acha que ela vai encher a mão e te dar a balinha? Não, ela vai fazer o quê? Ela pega uma balinha e olha assim, tá aqui, essa balinha aqui. Ela quer um saco de balinha só para ela. Se tiver um saco de pipoca, acho que ela vai falar, pega aqui a metade, vamos dividir. Criança ainda não aprendeu muito bem essa questão de dividir, abençoar o próximo. Tá aqui, ó, tá aqui uma pipoquinha aqui para você, um carocinho para você. E às vezes muitos cristãos agem assim. Como criança, eu vou receber o meu salário do mês, agora é hora de abençoar o Senhor. Tá aqui, eu vou dar um pouquinho para a casa de Deus. Então, nem os 10%, o mínimo, o referencial estabelecido por Deus, a pessoa não quer abençoar a igreja, não serve para ela. Então, por mais que algumas pessoas queiram falar que o dízimo não é obrigatório hoje, as ofertas são obrigatórias. E, além disso, qual que é o referencial que é ensinado para o povo de Deus, para a gente? No mínimo, os 10%. Se você quiser dar 11, 12, 15, 20, se você tem muita condição, quer dar 50%
do seu dinheiro para abençoar a igreja, não tem problema. Agora, quando uma pessoa quer dar menos de 10%, o que será que, quais são as intenções do coração dessa pessoa, né? A Bíblia diz, contribua, como a gente já leu, conforme o que está em seu coração. O que é que está no coração de uma pessoa que não quer ajudar na igreja, nem com os 10%, ou às vezes com nada, acha que talvez que a igreja vai se sustentar por conta própria, sem a colaboração desses irmãos. Então, diz, não é obrigatório, as ofertas são, nós devemos ajudar a igreja, e o referencial que a gente tem na palavra de Deus são esses 10%, ainda que você não queira chamar de dízimo, né? Muito bem, muito bem. É interessante saber, Tony, que a palavra de Deus ela nos ensina tudo isso. E ela vai falar em determinado momento que se eu sei que devo fazer tal e tal coisa e não faço, nisso eu estou pecando. Porque isso é uma voz do Espírito Santo nos incomodando, nos falando ao coração, né? Chamando nossa atenção. E interessante é que essa não obrigatoriedade dos dízimos, né? Uma coisa que me chamou a atenção na sua fala é que o Senhor sonda o coração. Não é? O Senhor conhece o meu coração e sabe que eu posso dar, que eu posso ofertar, que eu posso dizimar, que eu tenho condições. Fora o fato de que o Senhor ele não deixa a família desestabilizada, ele não deixa a família passar necessidade. Se ele tivesse isso na mente, no coração, de que o Senhor ele é fiel para cuidar de nós, talvez eu não pensasse que aquilo fosse um grande peso para mim, né? Para minha família, né? Porque se eu creio nisso, e é uma questão de fé, que o Senhor ele tem cuidado de nós, o Senhor tem sido bondoso com a igreja, por que esses 10% iria me fazer falta? Então, isso é muito uma questão de fé também, uma questão de você aprender com a palavra, porque o Senhor está aí, deixou a palavra para nós. E está escrito tudo isso, né, Tony? Está escrito todas essas coisas. E nós somos cristãos. E por sermos cristãos, nós seguimos as orientações e ensinamentos desse Cristo. Né? Sim. Muito bom, muito bom. Vamos concluir? O que você tem ainda para nós, Tony? Então, vamos concluir aqui. A gente precisa, para fechar aqui, a gente pontuar algumas coisas. Precisamos entender que uma igreja, ela começa, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. Algumas igrejas, elas começam até em praças, nas ruas. E eu já vi até alguns casos, acho que até ano passado, um pastor amigo meu falou que tinha um líder que falou assim, a gente não quer templo, a gente quer igreja, a gente não quer esse negócio de templo, aí vai falar aquela passagem lá, Deus não habita em templos de pedras feitas por mãos, e quiseram se organizar nas ruas. Depois de um tempo a igreja cresceu, e o que é que eles quiseram? Eles já quiseram um local, já quiseram uma acomodação, um local físico mesmo, talvez um salão, alguma coisa assim. Então, a igreja, ela vai crescer. Uma igreja que começa, ela vai crescer. E é interessante que as pessoas não fiquem se reunindo no meio da rua a vida toda. E quando chover? E quando tiver algum calor demais, digamos assim? Será que não era bom que a igreja se reunisse num local? E para acomodar de uma forma melhor, ter uma estrutura para acomodar as crianças, os jovens, os idosos, talvez pessoas com necessidades especiais, porque seria ruim ter um templo, né? Mas para isso a gente precisa de finanças, a gente precisa de ter um local confortável para acomodar a igreja, os irmãos. Eu não estou falando de luxo, mas é preciso pagar talvez um aluguel, pagar a questão até do que a gente vai usar para limpar uma igreja, o material de limpeza, digamos assim. Tem custo, né? Tem custo. Precisa montar um som para
para que seja melhor o momento da pregação, do louvor, da adoração, ter banheiros bons, bem estruturados, e para isso é preciso que a igreja arrecade dinheiro. Então, quando a gente olha para isso, a gente não pode condenar a forma que o próprio Deus estabeleceu para manter a igreja. É por isso que na Bíblia tem lá os dízimos e as ofertas, ainda que para os dias de hoje você chama só de oferta. A igreja precisa manter os seus líderes que vivem da obra, tem que abençoar os necessitados da igreja. Então, assim, se você é uma pessoa que não tem compromisso com a igreja, que não está nem para as coisas de Deus, então realmente não oferte. Porque a gente já leu aqui, o apóstolo Paulo e Jesus ensinaram que deve ser feito de coração, de gratidão, não deve ser em imposição, obrigação ali. E se você não der, você já vai morrer, vai para o inferno. Não, dê de coração. Se você sentir no coração, dê. Mas a gente deve colocar os nossos corações na presença de Deus. Amém. A gente tem que refletir como que nós estamos lidando com as nossas finanças, né? Se você precisa se acertar com Deus nessa questão das ofertas, examinar o seu coração, aí é você e Deus. Será que você não está sendo, como nós usamos aqueles adjetivos, avarento, sovina, uma pessoa que não se importa com as coisas de Deus? Você pode se arrepender, você pode conversar com o seu Deus, rever o seu posicionamento para saber o porquê que nem 10% você consegue doar para a igreja, nem administrar os seus bens para ajudar os irmãos, ajudar a igreja. Agora, por outro lado, se você não consegue nem doar, ofertar os 10%, avalie a situação. Vai que você foi acometido de uma doença grave, foi pego de surpresa, tem que gastar demais com remédio. Deus, ele entende isso. Aconteceu algum imprevisto, Deus entende isso. Não tem problema, vamos supor assim, é melhor a gente cair nas mãos de Deus do que do homem, né? Já diz aí, Deus é misericordioso. O homem não vai ter misericórdia, ele vai colocar seu nome no Serasa e no SPC, é ligeiro. Mas não podemos administrar mal as nossas finanças para termos uma desculpa de não ofertar na casa de Deus. Ah, Senhor, nunca sobra nada para entregar para a igreja, porque eu sou um mau administrador. Isso é um motivo da gente rever a nossa vida. Nós precisamos, de fato, organizar todas as áreas de nossas vidas, inclusive as finanças, como nós falamos no começo, porque as nossas finanças também são para a glória de Deus. Então, era essa a conclusão. Que glória, que bênção, graças a Deus, né? Glória a Deus por isso. Chegamos à conclusão de que nós precisamos ofertar na casa de Deus, precisamos levar, dar segundo o nosso coração e segundo também as nossas posses, segundo o que o Senhor tem nos abençoado, porque se nós abençoamos, se nós ofertamos ou dizimamos, foi porque o Senhor nos deu primeiro, né? E o Senhor nos dá 100%. E o que é 10% frente a 100%? Se nós temos a sabedoria de Deus e a orientação da palavra de que nós precisamos sermos obedientes ao Senhor, né? Então, meu irmão, muito obrigado pela palavra, muito obrigado por esse ensinamento. Nós ficamos gratos ao Senhor pela sua palavra, que está sempre nos instruindo, e nesse programa de hoje falamos sobre finanças, coisa tão importante para nós, né? Um tema controverso, mas ao mesmo tempo, olhando para a palavra de Deus, um tema tão simples, né? Tão fácil de se absorver quando se tem o Espírito Santo, né? Então, que Deus abençoe sua vida, presbítero. Amém. Que o Senhor abençoe sua casa, abençoe suas finanças. Amém. Viu? Que o Senhor abençoe as nossas finanças, a sua finança que você está nos assistindo nesse dia,
tá? E que o Senhor possa falar o seu coração. Se você ainda não oferta, por algum motivo, se você ainda não consegue dizimar, né? Ore ao Senhor, fale com o Senhor, com certeza Ele irá falar o seu coração, viu? Então, muito obrigado. Esse foi o programa de hoje, o cristão e as finanças. Espero que você tenha gostado. Não deixe de deixar seu like, não deixe de compartilhar com seus amigos, viu? Porque nós precisamos que essa palavra chegue a outros corações. Amém? Muito obrigado, meu amigo. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima, em nome de Jesus.